Fala, torcedor, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito da derrota do Grêmio para o Mirassol, mas também quero falar sobre o que aconteceu durante a partida e na coletiva, porque o Mano Menezes teve que responder a respeito de Gabriel Mack. Também sobre as possíveis mudanças do Grêmio para o próximo Clássico Grenal. E claro, aquele erro que foi um pouco amador da substituição do Alisson, em que o Mano Menezes acaba discutindo com o seu auxiliar técnico na mudança, na substituição, onde entra o Pavon e sai o Alisson. O que aconteceu ali? A gente pode falar a respeito. Bom, antes de mais nada, dá aquele like. Faz tempo que eu não apareço aqui, peço compreensão de vocês por algumas mudanças profissionais, mas a gente continua participando, falando sobre o Grêmio. Vocês viram, estive na arena nesse jogo contra o Mirassol, tem vários vídeos aqui no canal sobre os jogos, sobre o jogo do Grêmio, e também dá essa moral para nós, porque esse vídeo é apoiado pelo Ativo Ultra, nos patrocinando, nos bancando aqui no canal, trazendo muita para a gente poder trazer muito conteúdo para vocês. Mas o Ativo, para quem aí está um pouco descontente, assim como o Grêmio, né? Tá precisando de ativo na sua vida para ficar mais com energia, para poder dar conta do recado em casa. O Ativo nada mais do que o Ativo para poder ajudar tanto o Grêmio quanto você em casa. Ativo Ultra é a solução. O link vai estar no primeiro comentário aqui na descrição e também vai estar no meu stories lá no Instagram, @leonascimentos_, para vocês poderem acompanhar e pedir o seu ativo. Gurizada, o Kahneman tomou cartão amarelo, que não era grande novidade para o Kahneman nos últimos anos, nos seus últimos momentos com a camisa do Grêmio. Ele que ainda tem o seu contrato com o Grêmio em atividade, mas não deve ter mais do que mais um ano, né? Deve ficar no Grêmio até final de 2026, é o que tudo indica. E ele está fora do Clássico Grenal. Então já começa as mudanças por aí. Bright White lesionado também é uma baixa do técnico Mano Menezes, que na coletiva acabou falando que estava preparando o time contra o Mirassol para jogar com Bright White e Carlos Vinícius. E aí no meio tempo o Carlos Vinícius sentiu, não pôde ir para o jogo e ele teve que colocar o Alisson e fazer algumas mudanças e que acabaram não dando certo. O Grêmio não agrediu o Mirassol no primeiro tempo, não deu um chute sequer a gol, e isso deixou a torcida muito impaciente. E ela continua apoiando. 45.700 pessoas no estádio foram prestigiar o retorno do Arthur e achando e acreditando que poderia mudar algo nesse time. Bom, o fato é que o meio de campo do Grêmio ficou um pouco mais consistente. Teve um toque de bola mais refinado, uma defesa um pouco mais estabelecida, né, com o Arthur saindo, buscando o jogo junto com o Cuéllar. O Mano entrou com o Dodi meio que tentando um 3 volantes ali num 4-4-2, né, fazendo com que o Dodi e o Arthur trocassem de posição em muitos momentos. O Cuéllar dando bote o tempo inteiro para a segunda bola sobrar para o Dodi ou para o Arthur. E o Franco Cristaldo caiu um pouco mais para o lado esquerdo, onde ele gosta de jogar, tem uma facilidade maior, bate bem de fora da área e conseguiu construir um pouco mais, mas no primeiro tempo isso não aconteceu. Era essa a visão, isso que a gente estava vendo. Ainda teve um lance no primeiro tempo de que a bola sobrou para o Alisson e ele não conseguiu empurrar ela para dentro do gol, num lance de rebote do goleiro do Mirassol, né? E o Alisson, em vez de tocar para dentro, ele se jogou na bola e a bola acabou saindo para o lado, para a lateral, e não deu certo, não conseguimos concluir o único lance que o Grêmio teria no jogo. No segundo tempo as coisas mudaram, né? O Mano conseguiu fazer as mudanças e com muita crítica, até estava um colega meu do meu lado, o Beto, na Rádio Tricolor, um abraço para ele, xingou o Mano, dizendo que o Grêmio tinha que jogar, tá em casa jogando com 3 volantes, tinha que botar o time para frente, o Grêmio jogando recuado, e com o Dodi não funciona, o Dodi não adianta, as coisas não acontecem. E aí o Mano ainda xingou ele, e aí no fim, começa o segundo tempo, sai o Dodi, e aí entra o Kiki Oliveira. O Grêmio ficou um pouco mais agressivo, mas não conseguiu o objetivo, né? Os lances mais perigosos foram do João Pedro, lado direito, cortando para dentro, chutando de esquerda.
e o Grêmio não conseguiu furar o bloqueio do Mirassol. E o Mirassol, para quem não sabe, o Mirassol tem uma estrutura de time muito bem montada. Ele pensou, né, o time que ele ia trabalhar em 2025. Ele conseguiu aliar força e velocidade e levou contratou 3 jogadores que teriam uma técnica um pouco mais apurada. E o Reinaldo é um deles, o camisa 8 deles também é um deles. E o resto é tudo jogador de 1,90 m, 85, 90 para cima, de muita força. Né? Os marcadores, tirando o Reinaldo, são todos eles com força. E o Reinaldo é sim um jogador de força. No ano passado, no Grêmio, tinha o jogador com mais números de força expressivos no Grêmio era o Reinaldo. Para vocês terem uma noção, como o Grêmio se desfez, deixou passar um jogador em que poderia estar hoje jogando bem no Grêmio, talvez até seria titular. Mas não é chorar na água, né, pelo leite derramado, mas e sim em que a estrutura do Mirassol, o conceito de futebol não condiz com o que o Grêmio é hoje. O Grêmio tentou trazer muitos jogadores técnicos e está faltando força no time. Agora, com essas contratações que ainda não conseguiram jogar juntos, o Grêmio muda de patamar, o Grêmio muda. Mas não, os jogadores ainda não entenderam o que o Mano Menezes está pedindo, ou de repente entenderam e as coisas não estão funcionando. O que a gente pode dizer é que no próximo clássico o Kahneman está fora e vai entrar Wagner Leonardo junto com o Noriega. Um grande acerto, grande contratação. Marcos Paulo deve começar como lateral direito, já que a própria informação pelo Filipão, que está aqui no meu canal, eu gravei a entrevista dele, ele fala que o Grêmio estará completo para o Grenal, para jogar o Grenal no próximo final de semana, então estariam todos à disposição. Então eu conto que Marcos Rocha estaria jogando, se não for ele vai ser o João Pedro, e aí vem o time com Noriega, Kahneman e Marlon, no meio campo Cuejar, Arthur, e aí o Mano vai ter que optar se ele vem com Dodi ou ele vai colocar Alisson junto com Kiki e Carlos Vinícius. Deve ser esse time do Grêmio no próximo jogo. Não vejo nada fora disso. Ele deve sim ir nesse 4-3-3 ou 4-4-2, usando o Alisson como meia pelo lado, nesse sentido. A outra situação é que ele foi cobrado, né, o Mano Menezes, pelo Gabriel Meck. Eu também sou um do crítico a respeito do Gabriel Meck. Eu acredito que ele poderia ter sido esse jogador, ter jogado nesse jogo. O Grêmio precisava, contra um time de força e jogadores para driblar. O Grêmio não tem jogadores que têm um drible curto. O Gabriel Meck é esse cara. Que por sinal o Grêmio se desfez dos jogadores de drible curto, né? Vou deixar bem claro aqui para todos, porque isso é uma crítica que eu faço. Tá no meu canal aqui, vídeos, vocês podem procurar. E ele poderia ter colocado o Gabriel Meck nesse sentido para poder driblar, drible curto e furar a linha do Mirassol, e não conseguiu, não botou para jogar, então desculpa, o Grêmio não conseguiu furar essa linha do Mirassol e acabou perdendo numa gol de bola parada, que o Mano ficou muito bravo porque sabia que isso poderia acontecer. O outro erro, o erro grosseiro, indiscutível, que não deve, amadorismo, é esse, né? Aqui, que o Mano Menezes pede para trocar o João Pedro, para botar o Pavon, e acaba saindo o Alisson e ele enlouquece na beira do campo. Todo mundo viu a cena, tá passando tudo que é lugar, eu não vou botar o vídeo, mas já basta aqui que a substituição foi correta, mas o que o Mano queria era sair do João Pedro e acabou saindo o Alisson e mudou a estratégia dele. Ele queria fechar com 3 zagueiros, né, 3 marcadores ali, e botar o time para frente com o Pavon atacando pelo lado direito como um ala. Não deu certo, né? Um amadorismo tremendo, falta de comunicação, o Mano admitiu o erro, águas passadas, já era, tudo certo, mas não pode acontecer isso, ainda mais perdendo em casa na frente de 45.700 torcedores que foram prestigiar e acreditando numa vitória do Grêmio sobre o Mirassol. Isso precisa deixar muito claro, né? Foi preparado o ambiente, a torcida comprou a ideia e o Grêmio novamente não correspondeu contra Sport, Ceará e agora Mirassol, 3 times pequenos em que o Grêmio não conseguiu atingir o objetivo contra esses times. Isso preocupa muito, porque o Grêmio cai na tabela e corre o sério risco de, talvez no Grenal,
perdendo o Grenal, caso perca o Grenal, entrar, né, ficar próximo da zona de rebaixamento, talvez até entrar, dependendo dos resultados que aconteçam nas duas rodadas. A parte boa é que no lado de lá, já projetando um clássico Grenal, é que o Sport Clube também está mal na tabela, jogando muito mal, perdeu por 4-1 do Palmeiras, e o técnico Roger Machado pode cair a qualquer momento, ou se não, vai enfrentar o Mano Menezes no clássico Grenal. E aí o curioso de tudo isso é que os dois estão ali na berlinda, que quem perder está fora. Será que o Mano mesmo vai cair? Eu não acredito pelo que eu vi no ambiente do Grêmio. Mas é curioso, né? Imagina se dá um empate e troca os dois treinadores. Legal, né? Ia ser muito legal, né? Eu não sei o que pode acontecer, mas que o futebol gaúcho tá mal, tá. Com certeza tá. Comenta aqui, dá o like, se inscreve, vem fazer parte, daqui a pouco a gente volta.